como que eu posso utilizar a irrigação como uma ferramenta de ajuste na minha taxa de lotação? Antes de mais nada, o que é a taxa de lotação, gente? É basicamente a quantidade de unidade animal que você tem em cima do seu pasto. E eu falo num vídeo muito mais detalhado sobre isso, que eu vou deixar aqui no card para vocês. Inclusive lá, a gente diferencia taxa de lotação de capacidade de suporte também. Tendo em mente que a taxa de lotação é o que ajuda a gente a monitorar a eficiência da nossa propriedade, principalmente de quantidade de animais que eu consigo colocar nos meus pastos, eu preciso ver que no período das águas a taxa de lotação costuma ser mais alta, porque o suporte do meu pasto ele é mais alto também devido à brotação contínua do capim. No período da seca, esse capim praticamente para de brotar. Inclusive, nós fizemos vários vídeos esses dias falando sobre o não uso de rotacionado no período da seca porque o capim não brota, e muitas pessoas vieram falar, não, mas o capim brota assim no período da seca. Gente, brota, mas muito pouco, cerca de 20% do que ele brota no período das águas. Isso não é suficiente para manejar capim com pastejo rotativo. Então, por isso a gente costuma não utilizar. O período da seca ele tem capacidade de suporte muito menor do que o das águas, o que costuma jogar a média da lotação da propriedade para baixo, principalmente quem obedece o planejamento do manejo de pastejo dentro da propriedade, né? Que é subir a lotação nas águas e diminuir a lotação no período da seca. Como essa média fica mais baixa, o que é o intuito da irrigação para a gente? A irrigação ela entra como uma ferramenta de transformar o período da seca em próximo do período das águas. Em alguns casos, em algumas regiões, a gente até consegue maiores produtividades do que no período das águas. Por quê? Porque você coloca na equação o que estava faltando, que é a água. A água é responsável por fazer a brotação do capim acontecer, por ter troca de nutriente entre o solo e o capim e fazer os animais aproveitarem as folhas mais jovens. Então vai melhorar o desempenho do animal, vai reduzir consumo, vai fazer com que a nutrição ativa continue rodando do mesmo jeito que ela rodava no momento das águas. Lembrando que a nutrição ativa é o nosso método que nós temos para poder exatamente fazer você reduzir o seu custo por arroba produzida, aumentando seu lucro, aumentando no final o dinheiro que você coloca no bolso a partir da sua propriedade. A gente tem mais sobre ela aqui na Escola de Pecuária Lucrativa, o link está na descrição. Agora uma pergunta importante da gente fazer, a irrigação ela é uma intensificação? De certa forma sim, porque o conceito da intensificação é o quê? É você sair de um ponto A para um ponto B, aonde no ponto A você produzia menos do que no ponto B. Ou seja, quando você usa a irrigação para períodos secos com o intuito de produzir o que o capim não estava produzindo no período seco, sim, é uma intensificação. Agora, por que eu falo que em partes ele é uma intensificação? Porque muita gente acha que a irrigação faz o mesmo efeito da adubação. E aí vai querer irrigar, inclusive no período das águas também. Pode acabar prejudicando o capim, principalmente capim que tem dificuldade de lidar com déficit de drenagem hídrica, né, do solo. Se você utiliza apenas a irrigação sem uma adubação junto com essa irrigação, ela só vai fazer o efeito da água. Vamos supor que um capim tem capacidade de suporte de 1 UA por hectare, então eu posso usar lotação em torno de 1 UA por hectare nesse piquete. Na seca, se eu irrigar, eu vou conseguir levar esse capim para uma capacidade de suporte de 1 UA por hectare. Às vezes oscila um pouquinho mais, um pouquinho menos por causa do fotoperíodo no inverno que é diferente, né? Porém, gente, é muito importante a gente ter em mente. É muito próximo do que a gente tem no período das águas. E a gente pode usar esse planejamento de forma semelhante. Porém, ele não vai, a partir da irrigação, subir para 2 UA por hectare, 3 UA por hectare, 4 UA por hectare. Neto, mas eu conheço sistemas onde o pessoal irriga e sobe muito a lotação. Mas eles estão adubando também. A irrigação ela é um complemento de intensificação para adubação. Principalmente para uma forma de eu transportar esses nutrientes, eu posso jogar o adubo através da irrigação, ou para eu manter o meu pasto bem úmido, manter ele transportando nutrientes normal, para que eu possa ter o desenvolvimento normal. Gente, imagina, se eu consigo subir a taxa de lotação na seca, eu mantenho a mesma das águas, a minha média de taxa de lotação no ano melhora demais. E se melhora muito assim, a minha margem por arroba produzida melhora muito, o meu GMD global melhora muito e a minha lucratividade com certeza vai melhorar.
Agora cabe a pergunta, isso vai estar dentro do seu planejamento. Vale a pena eu fazer irrigação a ponto de esse custo vai pagar o lucro a mais que eu vou ter? Aí você tem que fazer o seu planejamento. Uma coisa eu falo para você, em regiões com maior déficit hídrico, por exemplo, regiões de semiárido, regiões do centro-oeste do país, onde a seca é bastante rigorosa, de 5 meses, lá no semiárido 6, 7 meses de seca, a gente tem muito mais eficiência de uma irrigação, porque você usa ela muito mais, mantendo uma taxa de lotação mais alta o ano todo, do que se você usar, por exemplo, no Acre. No Acre, gente, muitas vezes, algumas regiões, o Amazonas também funciona desse jeito, a água se torna um problema para a propriedade. Período que chove demais acaba sendo um problema para transporte, um problema para os animais, que às vezes acaba deixando o casco muito sensível, problema para desenvolvimento de fungo, tanto na pele dos animais quanto na raiz das plantas. Então a gente tem que tomar extremo cuidado com isso. Às vezes tem regiões que não precisam de irrigação. E aí vem a pergunta, eu devo adubar com a irrigação? Depende, você está usando a irrigação com qual propósito na sua propriedade? É para cobrir um período muito grande de seca? Então não necessariamente precisa adubar. Você só precisa alinhar suas expectativas. Você só está querendo regular a falta de água. Então você vai regular o suficiente para você igualar a taxa de lotação do período das águas. Porém, irrigação é um investimento que não é barato, gente. É caro. É um dos investimentos mais caros no processo de intensificação. Se você vai fazer ela, eu aconselho que você já tenha os outros passos de intensificação a pasto feita. Como, por exemplo, calagem, adubação fosfatada, adubação nitrogenada e dos outros macro e micronutrientes antes de chegar na irrigação. A irrigação vai potencializar essa produção, permitindo que a gente tenha um ajuste melhor nessa oscilação de chuvas que a gente tem durante o ano. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.